RPM Rádio apresenta Estúdio Aberto, com as principais informações do dia. Olá, estamos no ar aqui pela Rádio Progresso de Montenegro, com o Estúdio Aberto, pela RPM ao vivo e gravado pela JPTV também. Está disponibilizado no portal JP News. Portanto, são 3 mídias diferentes onde você pode acompanhar a programação da RPM Rádio, e o Estúdio Aberto está aqui ao meu lado, o João Batista Teixeira. Bom dia, Teixeira. Bom dia, Adriano. Bom dia aos internautas. Aliás, essa mudança, né, de transmissão pela JPTV não eterniza, mas pereniza, né? É verdade. Isso. Olha só, vamos para as primeiras notícias aqui do portal JP News. Bombeiros voluntários de São Sebastião do Caí lançam campanha para ajudar a família que perdeu tudo em incêndio, né? Foi uma família do bairro Pareci Velho, em São Sebastião do Caí, e houve o fogo. Temos aqui inclusive uma das imagens do incêndio. Os bombeiros tiveram trabalho, mas conseguiram apagar o fogo, mas o pessoal perdeu tudo aí, e agora tem uma campanha. Os telefones estão aqui no portal JP News para quem quiser colaborar, Teixeira. Dani, isso aí é a solidariedade da comunidade que deve falar alto, né? Porque é uma situação terrível, né, Dani? Oxalá nenhum de nós passe por isso, porque as chamas consomem absolutamente tudo. Em questão de minutos ou minutos mesmo, não precisa nem de várias horas, porque isso tudo vai para o espaço. E é a sensação que por vezes o pessoal tem. É como um tsunami quente, né, Adriano? Deixa a ruína para trás e as pessoas estão convidadas a se solidarizar. O telefone está no portal, porque certamente a situação da família é ruim, é precaríssima, né? E num país, Adriano, em que eu não vou fazer graça em cima disso, porque seria uma impropriedade, mas num país que ajuda a Cuba, né, que joga mais de 1 bilhão lá fora, deveria ter dinheiro sobrando para ajudar brasileiros. Muito bem, notícia que está publicada no portal JP News: luzes apagadas para comemorar a Hora do Planeta. Isso mesmo. A Hora do Planeta é um movimento que envolve pessoas do mundo inteiro com o objetivo de propor a reflexão sobre temas ambientais. A iniciativa é da WWF, uma ONG internacional comprometida com a conservação da natureza dentro do contexto social e econômico mundial. A mobilização consiste em manter as luzes desligadas pelo período de 1 hora. O evento ocorre sempre ao final do mês de março de cada ano. Em 2004, a data prevista é o próximo dia 29. O Instituto de Educação São José estará inserido nesse processo, né? Segundo a professora Magda aqui, é a única, até o momento, entidade do Rio Grande do Sul que está incluída nesse projeto. Ela está propondo que outras entidades desliguem a luz nesse período. Já tem a confirmação da Câmara de Vereadores e da Prefeitura. É um momento, Adriano, que as pessoas têm aquele sentimento de pertença, né, a uma só nave, né? E a professora Magda, que eu conheço desde menino, que ela morava na mesma rua dos meus pais, ela aí tentando ampliar o evento, né, na linha assim do We Are the World, né? Mais ou menos. Mais ou menos isso, né, Adriano? Mas de fato é uma sensação. A gente sabe, espera que um dia, de fato, a humanidade tenha esse sentimento mais aflorado, e que não seja pela via trágica, não é, Adriano? Por vezes o pessoal, aliás, me faz lembrar uma circunstância interessante, que descrita por daqui a pouco eu lembro, também não é muito importante, mas o sujeito dizendo que o barco estava quase naufragando e as pessoas então entoavam cânticos e rezavam com fervor. Isso é coisa assim do século XVIII, Adriano. As pessoas rezando com extremo fervor, né? E logo que se salvaram, deixaram tudo aquilo para trás, começaram digamos assim, esqueceram toda a péssima situação que haviam vivido. O que faz com que a gente perceba que a humanidade, frequentemente, ela só reage quando a água bate no pescoço, sabe, Dani? Infelizmente. Quem sabe um dia temos uma consciência maior, porque isso que legaremos aos nossos filhos e netos não é bom, né? Aliás, essa luta que existe hoje, isso é pauta internacional, mas toda essa brigalhada da própria Ucrânia sempre tem interesses geopolíticos e de energia, né, sobretudo. Então a Europa diz que vai punir a Rússia, né? A melhor maneira era parar de comprar o gás russo, né? Aí sim tu afetarias a economia russa, mas o pessoal tem uma economia que depende desse gás, sobretudo no inverno, portanto nada disso será feito. Muito bem, olha só, na manhã de ontem o prefeito Paulo Azeredo recebeu a visita de representantes
No Instituto Alquimia, empresa de reciclagem de lixo. Os empresários estudam a viabilidade de implementação de uma unidade em Montenegro. O prefeito levou os empresários até a área do antigo aterro sanitário na cidade, localizado, indicado por Azeredo como possível espaço para a empresa desenvolver o seu projeto. Aqui está a foto já do Paulo Azeredo falando para os empresários. Adriano, eu achei um pouco estranha essa notícia aí, nós temos que aprofundá-la mais aí, jornalisticamente, porque, na verdade, o prefeito Paulo Azeredo foi um dos maiores detratores daquele projeto de transformar a antiga Ambev, né? Certo. No tratamento de efluentes, né? Tinha lá suas razões e parecem todas adequadas, mas, na verdade, chamou a atenção que agora ele tenha patrocinado, digamos assim, esse encontro, ele tenha acedido a esse convite para conversar com esse pessoal. E eu acho que isso, Adriano, se for algo de interesse do município, se for iniciativa privada, está entendido. Se for eventualmente alguma coisa que envolva o próprio município em si, acho que esse seria objeto de licitação, né? Não parece ser o caso. Parece que a circunstância aí é simplesmente de acompanhar uma empresa interessada em se instalar em Montenegro. Mas será que seria interessante para quem combateu os efluentes líquidos, né, Adriano? Será que seria interessante ter uma empresa como essa agora, de tratamento de resíduos? A ver. É verdade. Bem, a nossa reportagem está nesse momento no ato de entrega de novas viaturas aqui para a cidade de Montenegro. A notícia diz que Montenegro cedia evento de entrega de novas viaturas à Brigada Militar do Vale do Caí. Né, está acontecendo neste momento na Prefeitura Municipal de Montenegro. E aqui o portal JP News informa a lista, né? Montenegro vai ganhar 3 viaturas, Salvador do Sul 2, Barão 1, Maratá 1, Bom Princípio 1, Vale Real 1, Feliz 2, Harmonia 1, um veículo, Tupandi 1 veículo, São Sebastião do Caí 1 veículo. Sabe, Adriano, são notícias aí, que bom que nós temos gente lá trabalhando em cima disso, mas a sociedade em geral comemora, né? Os veículos, os armamentos, as coisas, o incremento do poder do aparato de violência da própria sociedade, né? Eu não celebro muito, não. Eu acho que a gente, ao invés de ficar investido, nós estamos enxugando gelo faz tempo, né? E ao invés de enxugar gelo, eu acho que o melhor era resolver o problema social, ético desse país, que tem muito a fazer, né? A começar pelo bom exemplo do pessoal de cima, que não é dado, né? O pessoal ontem mesmo, agora, sabe que há algumas provocações que a gente faz aqui na nossa pequenez, a gente fica cutucando, né, as grandes autoridades do país, essa turma de alto coturno, né, com relação a atendimento médico, né, que eles saem correndo para o Sírio-Libanês, né, que é o padrão FIFA, né, Adriano, e relegam os demais viventes aí ao SUS, né? E eu costumo dizer, esse pessoal tinha que ter coerência e usar o SUS. Como esses exemplos não são dados, o país não se regenera. É um país dos privilegiados e do resto, né? E esse resto acaba tendo um comportamento antissocial, prolongado, profundo, horrível, e isso faz com que o aparato policial cresça. A violência, Adriano, não resolve a violência. Mesmo que alguém diga, não, mas o carro é só para patrulhar. Não, é para patrulhar, mas para exercício eventual da violência. E a violência não resolve violência. Muito bem, olha só, agora vamos falar sobre aquele assunto que tratamos ontem já, né? Malásia nega que avião desaparecido teria voado por várias horas. O governo da Malásia negou nesta quinta-feira as informações de que o avião desaparecido, desde sábado, tenha voado durante 4 horas depois de desaparecer no radar, e afirmou que as imagens de um satélite chinês que provocaram esperanças não mostravam destroços, né? Que interessante. Bem, Adriano, isso aí está... As autoridades da Malásia parece que estão perdidas quanto o pessoal aqui no Carnaval de Montenegro, né? É verdade. Uma informação mais... Bela briga, né? Mas é uma briga dura, viu? Vamos ver até o final da semana aí quem bate, né? Mas eu acho que o pessoal largou mal, o general lá, Malaio, ontem, você dizendo, não, eu não falei isso, né? Eu acho que foi aquele momento infeliz. O sujeito tiraram o cara da cama, né? E ele de pijama já saiu dizendo alguma coisa. E teve que se desdizer. É difícil, não é, Adriano? Uma autoridade desse porte em cima de um evento tão infeliz, o sujeito se manifestar de bate-pronto e depois ter que ficar dizendo que não era bem assim, ou praticamente se desdizendo, né? Mas seja como for,
fica a dor, né, Dani? Porque aquele pessoal que não sabe, a essa altura já imaginam que o pior aconteceu de fato, né? Exato. Até porque um dos navios, aquela região é muito navegada, né? E um dos navios teria visto uma bola de fogo, né? Então, tudo leva a crer, diante dessa circunstância, que o avião tenha explodido em pleno ar, né? Uma pena. E era uma aeronave das mais modernas, né, Adriano? Sim, Isso um chama Boeing atenção. 777, né? Pô, isso é o que há de... É o 777, exatamente. O que há de melhor no mundo, né? E, portanto, para todos nós que volta e meia pegamos o avião ou não, e temos parentes voando para cá e para lá, ainda que a aviação seja muito segura, né? Mas um avião desse porte aí... Por isso que às vezes o pessoal costuma dizer, Adriano, que o bom é voar num avião não muito velho, mas de uma tecnologia bem consolidada, né? Por isso aqueles aviões às vezes fazem longa carreira, porque eles se comprovam econômicos, bem projetados, e aí ficam voando por décadas, né? Aliás, aqui no Brasil tivemos o Electra, né? É Que verdade. voava aí, São Paulo-Rio, fazia a linha Rio-São Paulo, isento de acidentes praticamente, e eu tive o prazer de viajar uma vez. Muito bem, Teixeira, 11h43, chegou a hora de falarmos de esporte aqui no Estúdio Aberto. O Grêmio tem uma missão dura e importante hoje contra o Newell's Old Boys, né, equipe argentina, e o Inter jogou ontem e não tomou conhecimento do Remo, venceu por 6-1, Teixeira. Bom, Adriano, o barco do pessoal era a Remo e o do Inter era motor, né? Passou por cima, surpreendeu até os mais otimistas, né? É verdade, é 6-1, surpresa 6-1. mesmo. Até os mais colorados como tu és, né? É. Ficam aqui porque aqui a gente não esconde a preferência clubística, né, Adriano? Sim. O pessoal aliás, é uma bobagem isso, né? O pessoal da imprensa da capital aí não revela. É que, na verdade, os que escondem a identidade clubística são os que trabalham na área de esportes, né? Quem não trabalha no esporte... Tá certo. Né? Sim, porque senão depois o comentário deles parece um comentário com viés. Exatamente, torcedor, né? Exatamente. Há que entender. Claro. Né? Mas, por outro lado, tem alguns que confessam, por exemplo, o Milton Ferretti Jung, que é um narrador. Mas ele confessou, acho que depois de ter parado, né? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Né? Mas é uma figura. É gremistão, né? Gremistíssimo, né? É. Mas em geral o pessoal não declina. Né? Mas o Inter patrolou o Remo, né? Desconheceu o Remo, até foi placar de handebol, né, tio? Puxa vida, é 6-1 é uma coisa rara, né? Ainda que seja um time do Norte, ainda que seja um time de poucas credenciais, ainda assim 6-1 não é um placar clássico, é um placar, como diria antigamente, placar dilatado, né? É engraçado. E o Grêmio, eu não diria que uma jornada duríssima, né? O pessoal agora está pintando o Newell's Old Boys aí como se fosse um Barcelona, né? O Grêmio dentro de casa tem que cantar de galo, tem que bater o Newell's Boys, tem que bater qualquer clube da América do Sul se tem alguma pretensão maior. E me parece que esse time aí está 8 jogos sem vencer, Adriano, né? Ou 8 jogos sem vencer fora de casa, né? E o Grêmio historicamente jogou 7 vezes contra o Newell's Old Boys, nunca de forma oficial, sempre em amistosos, e venceu 6 dos 7 jogos e empatou 1. Ou seja, o retrospecto gremista é dos mais favoráveis. Agora, eu tive a oportunidade de revisitar esse passado, já que passado dos 50 anos, o pessoal disse que num dos jogos aí houve uma Copa Rosário e o Grêmio meteu 3-1, parece, no Newell's Old Boys. Gol, sabe de quem? Vamos ver se tu conhecesse esse cara. André Catimba. Sim. Tu lembra dele? Sim. Mas que jogador, rapaz. Olha, o Grêmio, na sua história, claro, teve Jardel, teve outros, teve Alcindo, Jardel, mas o André Catimba deixou e deixa saudades, né? Porque ele era um cara que crescia em jogo desafiante, sabe, Adriano? Ele crescia, como dizem, né? Cresce o Emerson Sheik do Corinthians. A situação aí, na última, na Libertadores, ele já não mostrou tudo isso, né? Mas é aquele cara que não foge da briga, né? E não adianta o argentino chegar ao lado dele e ameaçar de morte, que ele pouco se lixa, né? Ele não dá importância e vai adiante. Muito bem, agora uma notícia da política nacional. O total de servidores públicos de todos os estados brasileiros praticamente não variou entre 2012 e 2013, com uma ligeira redução de 0,3% segundo a pesquisa de informações básicas do IBGE. Cresceu, porém, em 9,9% o total de funcionários comissionados, que em geral são colocados em suas funções por indicação política. Opa! 9,9% o crescimento. Adriano, se eu te perguntasse aqui, esse papel é teu, mas se eu te perguntasse se tu tem ojeriza de alguém assim na área pública, né? Vou pegar a área federal, para não nos comprometermos aqui regionalmente, né? Vamos pegar a área federal.
Tu tem ojeriza de alguém assim em particular, assim do governo federal, um sujeito desse, um desses penduricalhos assim? Eu tenho um, né? Tu tens algum, não? Não. Eu tenho o Edson Lobão. Ah, o Lobão. Tá? Mas não dá para olhar aquela figura, né? Que é nada mais, nada menos que ministro das Minas e Energia do Brasil. Ele é o comandante da Petrobras, né? A Foster responde para ele, né? E ele está ali como se fosse um sujeito, um engenheiro qualificadíssimo, né? É. Absurdo. Então, quando um exemplo como esse, Adriano, o cara coloca uma secla, né, do José Sarney, coloca uma figura como essa, como ministro das Minas e Energia, o que tu vais esperar do país? 9,9% de CCs? Nós temos que extinguir isso. Esta é uma das... Esse é um termo duro, mas os antigos usavam bastante e eu vou me valer dele. É uma excrescência, né? É preciso banir isso. E, aliás, o convite que fazemos aí, saindo da esfera federal e caindo aqui no nosso quintal, nós convidamos todos os prefeitos do Vale do Caí a extinguirem isso, né? Nós temos que ter funcionários de carreira, Adriano. E dado o incremento de produtividade que nós temos hoje, dado o próprio exemplo dos bancos, nós não temos que aumentar o número de funcionários mesmo. Não deveria haver CC, talvez um ou dois, aquele sujeito mais diretamente ligado ao prefeito, aquele sujeito de fato de confiança. Mas não há que duvidar que um funcionário de carreira possa ser secretário da Fazenda ou secretário de Obras do município, porque ele não é de confiança. A própria denominação, Adriano, ela merece discussão linguística, né? É o cargo de confiança. Bom, então os outros não são de confiança. Mas o sujeito responde pelos seus atos, né? Um cara concursado, ele pode ter preferência por um ou outro prefeito, poderia até ter preferido o que perdeu na eleição, mas mesmo assim, certamente, não creio que cumprirá o seu trabalho de maneira inidônea, porque preferia que o outro houvesse vencido. Afinal de contas, quando tu põe ele no holofote e entrega a ele o bastão daquela pasta, ele vai responder da melhor forma. Portanto, não há justificativa, é pura, me perdoem os amigos que temos aí, mas é a picaretagem da política, né? Os CCs são a malandragem. É a forma, Adriano, de premiar aquele entusiasmo da eleição, né? Da campanha, né? Tu vê que eu sempre fico, quando eu vejo uma carreata, eu vejo aquele pessoal empunhando bandeiras, né? Com fervor, por um carguinho logo depois. Que pena, né? Poucos são aqueles que fazem isso de maneira realmente gratuita, por convicção, por credo político ou por credo, por um conjunto de crenças, mas a grande maioria está atrás ali de uma benesse qualquer. Muito bem, Teixeira, nesse sábado teremos carnaval, né? Em São Sebastião do Caí, o carnaval está confirmado para a Rua General Osório, a partir das 21 horas. E a Prefeitura está informando que os carros que não forem retirados da Rua General Osório serão guinchados e levados para o depósito. Já em Montenegro, a Prefeitura estuda a possibilidade de liberar 60% da verba para garantir carnaval de rua. Hoje já estamos na quinta-feira e ainda não temos a convicção se o carnaval de sábado, daqui a 2 dias, sai ou não, Teixeira. Olha, Adriano, isso aí é a bola de cristal, né? Mas, repetidas vezes, comentamos aqui, a culpa é das escolas, não fizeram a lição de casa, né? E eu acho, aqui podem contestar os que pensem em contrário, a gente não busca unanimidade, né? Não só porque o Nelson Rodrigues que antecipou que ela é burra, né? Mas também porque numa sociedade livre nós podemos nos manifestar. Eu acho assim, ó, o carnaval desse ano não deu. Olha, pessoal, não deu. Eu acho que era uma lição amarga para que no próximo ano a coisa funcionasse muito melhor e houvesse transformações. Essa coisa agora extemporânea, um carnaval num país de matriz cristã, Quaresma é tempo de reflexão. Quaresma está ligado aos 40 dias em que Cristo ficou no deserto, Adriano, né? Está ligado a esse tempo é um tempo sabático, né? Para que o homem se entregue, pense na sua circunstância última, porque, eu repito, ainda que sejam, não tenha grande conhecimento a respeito, mas, repito, a data maior da cristandade é a Páscoa e não o Natal, né? As pessoas celebram o Natal, mas a Páscoa é mais importante. A alegria do nascimento de Cristo não suplanta a ressurreição de Cristo da Páscoa. E, portanto, esse é o momento de a humanidade cristã, de toda a humanidade cristã, que é imensa maioria no nosso país, parar, refletir. E aí o pessoal toca o carnaval para cima da Páscoa. Eu acho foi uma decisão altamente infeliz.
Então, se era para fazer, se ele tinha prazo para prestação de contas, então que fizesse o seguinte: olha, carnaval é em maio, né? Elas por elas, então vamos postergar para maio, né? Já que empurramos com a barriga, vamos empurrar para mais longe. Não, coloco dentro da quaresma uma decisão infeliz em função de uma desorganização muito infeliz também. Teixeira, a Vigilância faz alerta sanitário e solicita retirada de circulação de alguns produtos. O portal JP News está fazendo aqui o anúncio dos produtos que devem ser retirados das gôndolas dos mercados, que estão impróprios para consumo. Aqui, produto a erva mate chimarrão, queijo tipo colonial e também puxa-puxa. São 3 produtos que a Vigilância está solicitando que sejam retirados das gôndolas, está alertando para que as pessoas não os consumam. Olha, Adriano, na verdade... Serviço de utilidade pública que a gente está prestando, né? Claro, e tem que ser. Nós temos que fazer isso ad eternum, né? Porque realmente a gente vai no supermercado, compra iogurte, por exemplo, teu filho, vai lá, compra iogurte, compra derivados de leite, né? Laticínios, e tu acabas se confrontando, às vezes, aquilo estraga rapidamente, né? Ou tu pega o queijo, a gente compra às vezes um queijo e muito rapidamente ele fica rançoso, porque a gente, em geral, Adriano, não dissipa tempo olhando a data de fabricação, né? A data de embalagem, o limite para consumo. E por vezes a gente compra queijo e presunto, por exemplo, rapidamente fica, às vezes compra um presunto ou uma mortadela, muito rapidamente ele fica meio viscoso, né? Aquilo é uma bomba no sujeito, né? É para liquidar em uma criança, aquilo faria um efeito devastador, porque a gente não presta atenção. Agora, claro que existe, Adriano, muita malandragem, né? Tem muitos comerciantes aí que deixam a coisa, eles sabem que está vencido, porque acontece o seguinte, Adriano, isso é responsabilidade do estabelecimento. Né? Diz, olha, por exemplo, na Alemanha existe uma coisa muito interessante lá, é até bacana, existem gôndolas com produtos muito mais baratos, né? Mas muito mais baratos. Então tu chega lá, pega um spätzle, pega um chucrute, né? Pega uma salsicha ou algo assim, está ali no canto, naquela gôndola, o pessoal já sabe, naquele estabelecimento onde se encontra os produtos, e eu comprei várias vezes desse jeito, mas está lá escrito, ó, produto com validade vence hoje, vence amanhã, né? E o pessoal compra? Claro, poxa, é óbvio. O pão, por exemplo, quantas cansei de comprar, porque o pão está dentro da validade, e ele é mais barato, mas é mais barato mesmo. É coisa 50%? Assim, 50%, 60% de desconto. Às vezes o preço está ali, a 30% do preço, Adriano, né? É um estímulo válido. É válido, está dentro da validade, só que o consumidor já é alertado. Ele compra, sabe que está tendo uma vantagem substancial, comercial, mas sabe que tem também que consumir aquilo ali com rapidez, né? Não pode se queixar depois. Olha, não fui informado. Claro que não. Agora, como é que isso funciona? Porque há controle de tudo, né, Adriano? Os sistemas hoje em dia, a logística de supermercados é de tal ordem poderosa e organizada que o pessoal controla a validade, tudo, né? Então, não há justificativa para os estabelecimentos mais avançados. Nós estamos falando aqui do pessoal que tem o bolicho, né, Adriano? Mas as redes de supermercado, essas têm uma organização e é imperdoável que elas deixem lá, que elas de alguma forma, dolosamente ou não, fraudem o consumidor e o sujeito leva para casa algo que já passou, né? E há produtos muito perigosos, né, Adriano? Ovo, inclusive, né? Você imagina comer um ovo passado, né? E é uma pena, e a gente tem que realmente ficar ligado, e a vigilância sanitária alerta a todos nós. Teixeira, mais uma notícia aqui postada no portal JP News. Novo diretor de trânsito diz que todas as irregularidades serão ajustadas. O Jornal Progresso publicou há 2 semanas atrás uma entrevista com um dos instrutores do CFC, onde ele apontava todos os erros que existem no trânsito de Montenegro, principalmente nas faixas de pedestre, né? Isso aí já não era sem tempo, né, Adriano? Realmente nós temos isso é muito preocupante, principalmente porque Montenegro tem um tráfego hoje de automóveis intenso, né? Não é a Montenegro na qual crescemos, né, Adriano? Tu crescesse aqui na Capitão Cruz, Porfírio, perdão, eu era da João Pessoa, e, poxa, na cidade ali a gente ficava, às vezes passava um carro por hora, né? Estou brincando, mas não era muito distante disso, né? E hoje em dia nós temos um trânsito aqui de cidade média para grande, né? E isso provavelmente vai se acirrar ainda mais, né, Adriano? Haja vista aí as revendedoras de automóveis que celebram
mês após mês, celebram recordes. Portanto, não era sem tempo que o pessoal corrija isso, e me parece que agora tem uma pessoa qualificada, né? Olha, Adriano, cada macaco no seu galho, né? O coronel Borges é uma pessoa que certamente é do ramo. Eu acho que a prefeitura nesse terreno acertou, deverá resolver todos os problemas, e assim esperamos de fato. Muito bem, abertas as inscrições para a segunda rústica Sesc Pareci Novo, né? O Sesc que desenvolve uma atividade muito interessante aqui na região. Está marcado agora para o dia 22 de março a corrida, que será num sábado, a partir das 4 da tarde, com largada e chegada na Praça Municipal Miguel Arraes, em Pareci Novo. Adriano, tu aguentaria essa parada, não? Eu acho que não. Eu só de bicicleta, né? De bicicleta eu acho que dá. Mas aí, parabéns à turma aqui, aos entusiastas, né? Nós bem que podíamos ter um representante aqui do Grupo Progresso de Comunicação, né? Será que alguns dos nossos aqui, talvez o Heckler, né? Talvez o Heckler. O Heckler aqui, o Heckler é fininho, né? É jovem e esbelto. Quem sabe o Heckler, vou fazer uma provocação para ele correr com a camiseta do Grupo Progresso de Comunicação. E aí vai o Patrick, que nos assiste aqui é o nosso cinegrafista hoje aqui no programa, né, Adriano? O Patrick vai de bicicleta filmando. Filmando Heckler, né? Ao lado do Heckler. É uma boa, né? Quem sabe? É uma boa. O Heckler dando o seu testemunho, né? Sim. A cada parada, né? Quando passar do Porto dos Pereira, ele já dá uma ideia de como ele se encontra. Quem sabe, né? Mas, de qualquer maneira, muito saudável. Bacana a promoção do Sesc aí. E isso deve interromper a estrada, então, né, Adriano? Exatamente. É importante. Isso é o serviço mais importante que temos. A que horas é a corrida? A corrida, já estamos aqui, às 16 horas. 16 horas, portanto, 16 horas. Esse pessoal deve ter avisos aí na estrada, imagina, né? O pessoal vai dizer, o trânsito estará interrompido aqui de tal hora a tal hora, né? Não dá para conjugar as duas coisas, né, Adriano? Exatamente. Olha só, a expectativa é que tenha 200 inscrições, né? E o trajeto será de 4,8 quilômetros. A inscrição será 1 quilo de alimento não perecível, e pode ocorrer na Secretaria Municipal de Turismo e Desporto, lá de Pareci Novo, que é a Casa da Cultura, ao lado da Praça Municipal. Portanto, as pessoas que tiverem interesse em participar da segunda rústica Sesc Pareci Novo devem se inscrever até o dia 20 de março. A corrida será no dia 22 de março, às 16 horas, lá em Pareci Novo. Bacana, Adriano. Aliás, isso sempre suscita em mim uma questão relacionada ao Rio, aqui ao Pareci. Como seria bonito se nós tivéssemos uma ciclovia entre Montenegro e Pareci, né, Adriano? É verdade. Tão perto que é, né? Mas seria, acho que 2 municípios aí teriam condições de entabular negociações para que um dia tivéssemos isso, né? Mas a gente não escuta nada a esse respeito. E é um rio tão bonito e tão pouco visitado. Aliás, outro detalhe aqui, eu menciono a Alemanha porque admiro muitas das coisas que lá transcorrem. Tu sabes que lá não se pode levantar cerca, Adriano? É mesmo, é? Tu acredita nisso? Se você tem uma propriedade rural, claro que isso depende de um estado de coisas, de organização, de respeito, né? De criminalidade próxima do zero, mas não, o sujeito tem uma propriedade na beira da estrada, ele não pode cercar a propriedade. Tu tens direito, qualquer cidadão tem direito de entrar, ele tem lá uma floresta, tu tens direito de entrar na floresta. É impressionante, para ver como a gente anda atrasado aqui, né? É verdade. Bom, Teixeira, nós vamos ficando por aqui com o nosso estúdio aberto. Obrigado pela participação mais uma vez, Teixeira. Poxa, passou rápido demais, Adriano. Vamos estender, botar um pulmãozinho. Amanhã teremos aqui provavelmente o retorno então do nosso querido Edgar de Oliveira. Isso. Né? Depois de um período não sabático, mas de férias, né? Estará aqui de volta. E o Ernesto Lauro também está prestes a voltar, reforçando nossa equipe aqui, que já precisa dessa turma aí para se manter forte. Um abraço a todos, e amanhã busque nas bancas aí, nos pontos de distribuição, um dos 10 mil exemplares do Jornal Progresso, que estaremos confeccionando hoje, terminando, né, Adriano? Isso. Com muito carinho na tarde de hoje. Um abraço a todos. Até mais, pessoal.